Bom, voltamos aqui com o Luiz Pablo. Vamos ver se agora a gente consegue se conectar. Acho que vai ficar melhor a conexão. Abre o seu microfone, Luiz Pablo, por favor. O que você achou dessa determinação do Alexandre de Moraes? Bom dia, Fabiola. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer pelo espaço e também dizer que é uma honra estar sendo entrevistado aqui pelo jornalista José de Souza, que eu admiro muito o trabalho dele, que desde a época que eu acompanhava meu pai nas redações, sempre admirava seu texto, a escrita, com poucos parágrafos, mas com detalhe de riqueza. Vamos lá, obrigada aí. Eu agradeço pelo Josias, porque ele não vai agradecer, ele não gosta muito dos elogios, mas eu agradeço pelo elogio, concordamos com você. Dito isso, vamos lá. Queria te ouvir a respeito da sua versão sobre o caso, né? Como é que você está analisando esse caso sendo determinado aí por Alexandre de Moraes, essa busca e apreensão? É realmente uma revelação das suas fontes? Fabiola, sem dúvida, violaram a minha fonte de informação, infelizmente. Eu quero deixar claro aqui sobre essa questão do dinheiro. O que eles querem é criminalizar minha profissão jornalística. Eles pegaram uma questão pessoal em relação ao terreno e querem colocar como se eu estivesse recebendo dinheiro para publicar reportagem sobre o Flávio Dino. Primeiro, eu quero dizer que não há nenhum histórico do advogado Diogo Lima em relação a ser adversário do ministro Flávio Dino. O Diogo Lima, na época que foi secretário da Prefeitura de São Luís, do então prefeito Edivaldo Holanda Júnior, era aliado do ministro Flávio Dino, que era governador na época do Estado. O único histórico que tem de adversário político aqui no Maranhão é do ex-secretário Raimundo Coutrinho, com quem eu mantenho relação profissional. Em relação ao advogado Diogo, eu tenho relação de amizade pessoal com ele. Essa questão do dinheiro, Fabíola, que a Polícia Federal pegou na conversa, é sobre a aquisição de um terreno em que o advogado me emprestou o dinheiro em setembro, que a Polícia Federal olhou na conversa o comprovante da transferência do advogado para o antigo proprietário da área. Em fevereiro, antes da operação que ocorreu em março, eu devolvi o dinheiro para o advogado. Está lá. O que me deixou triste é que a Polícia Federal, em momento algum, coloca na decisão, no inquérito, que eu devolvi o dinheiro para o advogado. O dinheiro foi emprestado e não tem nada a ver em relação à reportagem. Por que eles estão fazendo esse link? Porque, como bom jornalista, eu procurei o advogado para me orientar juridicamente como eu deveria fazer o texto, porque eu fiz a reportagem e encaminhei para ele e pedi auxílio para ele, porque trata-se de um ministro do STF. Eu não posso falar de forma irresponsável. Eu fiz toda a apuração. Como agora o Brasil está sabendo que é minha fonte, eu recebi as imagens, toda a documentação e apurei, vi a veracidade dos fatos, encaminhei e-mail para o Tribunal de Justiça do Maranhão, fazendo questionamentos, não me responderam. Encaminhei para o ministro Flávio Dino, para o gabinete dele, para o STF, também não me responderam e divulguei a informação. Agora, Pablo, de Luiz todas Pablo, as... Josias, só mais Por um favor. negocinho. Eu só queria deixar isso muito claro, porque há essa suspeita de que você teria vendido a matéria, né? Alguns falam isso. Não houve isso. Você não recebeu nada. Isso foi um empréstimo feito pelo advogado. Você tem comprovante de que você devolveu esse dinheiro a ele? Você não recebeu? Você nega aqui ter recebido qualquer benefício, qualquer dinheiro para publicação dessa reportagem? Eu estou afirmando que eu tenho comprovante que eu transferi o dinheiro em fevereiro para o advogado. Em nenhum momento eu vendi reportagem nenhuma. Vale ressaltar que o advogado não tem nenhuma relação, como está sendo noticiado, com o ex-secretário Raimundo Coutrinho. Nenhuma ligação com ele. Pablo, no inquérito da Polícia Federal, um dos trechos que mais impressionam é o fato de que eles sustentam ali, e o ministro Alexandre de Moraes deu crédito a essa alegação, porque tomou providências com base nisso. Eles sustentam que você veicula notícias
compradas, palavra da Polícia Federal, né? E aí mencionam esse repasse de R$ 100 mil feito pelo advogado, o Diogo Diniz, que foi secretário da Prefeitura de São Luís, e eles incluem o Diogo Diniz no rol das suas fontes, né? O Raimundo Coutrin é uma fonte, que é ex-secretário do governo do Maranhão, o Diogo Diniz seria outra fonte. E insinua a Polícia Federal, sustenta, aliás, que você veicula notícias compradas, insisto, na expressão da Polícia Federal. De onde eles tiraram essa conclusão? O repasse foi feito, pelo que você está dizendo, foi um empréstimo. O Diogo Diniz é seu amigo, segundo você diz. De onde eles tiraram esta conclusão de que os 100 mil seriam remuneração pela publicação de notícias? O que tem na minha conversa no WhatsApp, que eles pegaram do WhatsApp Web, porque o meu celular, na época que eles levaram, era novo. Só que eu entrava no WhatsApp também pelo meu MacBook, que é o WhatsApp Web. E foi nessas mensagens que eles recuperaram o meu WhatsApp e descobriram, infelizmente, minha fonte de informação. Qual é essa ligação que eles estão fazendo em relação a mim e o Diogo, como anteriormente eu falei para vocês? É que eu pedi orientação para o Diogo em relação às minhas reportagens. E eles estão alegando que Diogo pagou para mim falar mal do ministro. Em momento algum ele fez isso. O que eu pedi para ele, na época, foi que ele me emprestou o dinheiro que eu estava faltando para me dar no terreno. Essa que é a questão. Só que nas conversas não há nenhum registro nas conversas de que ele estava me dando dinheiro para me publicar a reportagem. Não existe, a Polícia Federal não existe nenhum registro desse nas conversas. E eu tenho como provar que eu devolvi o dinheiro na conta dele. Luiz, a outra alegação que é mencionada, perdão, Sakamoto, é a de que as suas reportagens apontam ilegalidade no uso dos automóveis pelo ministro Flávio Dino, quando estava no Maranhão, utilizava automóveis do Tribunal de Justiça, automóveis do governo do Maranhão, e você aponta essa utilização dos automóveis como algo ilegal. O ministro diz que não há ilegalidade, e aí eles sugerem que você estaria seguindo o ministro, há imagens, e que isso estaria levando a um risco, inclusive a integridade física do ministro, dos seus familiares. Você chegou a ponderar esse aspecto do risco e a acusação de que você estaria como que perseguindo o ministro, seguindo o ministro, isso procede? E Josias, o que aconteceu ontem, que toda a imprensa noticiou, foi a prova de que eu não persegui o ministro. Está na decisão. Está bem claro que eu não segui o ministro, como eles haviam falado em março, na primeira operação que eu havia seguido, que eu estava monitorando. Então, ontem foi comprovado na decisão que toda a imprensa teve acesso que eu realmente não segui o ministro. Eu recebi todo o material e apurei e divulguei. Em relação ao carro, eu não coloquei suposição. Eu afirmei no meu texto. Porque ele usou de forma irregular. Como é que ele usou de forma irregular? O STF havia encaminhado um documento para o Tribunal de Justiça do Maranhão apenas pedindo segurança, apoio de segurança para o ministro aqui no estado. Não havia nenhum documento em relação ao carro. Após eu fazer questionamentos e encaminhamentos por e-mail das instituições, foi que o STF encaminhou um novo documento para o Tribunal de Justiça. Inclusive, eu quero aproveitar esse espaço para vocês que são de grandes veículos, que o STF ou o Tribunal de Justiça do Maranhão encaminhe para vocês, para a grande imprensa, o documento da data que foi pedido o carro, que aí vai comparar com a data da minha reportagem, porque na minha reportagem está lá o documento do STF, apenas pedindo segurança. Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça comprou 4 SW4, em que uma para o presidente, para o vice-presidente, para o corregedor. O 4º veículo é para autoridades do judiciário em missão ao Maranhão utilizar. Só que esse carro ficava permanentemente com a família do ministro, porque ele está em Brasília e vem aos finais de semana no Maranhão. Também vale destacar que o ministro só não tem esse SW4 do Tribunal de Justiça. Ele também tem um SW4 do governo do Maranhão que é cedido para ele. Então são 2 estruturas de veículo. Tanto do governo, por ele ter sido ex-governador, que ele tem direito, está na lei,
e tanto do Tribunal de Justiça do Maranhão, que cedeu o carro para ele também. Então, são 2 veículos. A irregularidade está nisso. Outro detalhe, esse documento, se o STF, o Tribunal de Justiça, encaminhar para vocês, para que seja divulgado, será que nesse documento tem lá dizendo que os familiares dele também têm direito a ficar com o carro aqui no Maranhão, de forma particular? Luiz Pablo, em algum momento teve alguma resposta do próprio Flávio Dino, da assessoria dele de imprensa, respondendo a essa sua acusação, a esse uso irregular que você aponta de ele ter usado? Qual foi a resposta de Flávio Dino e da assessoria dele? Sobre os questionamentos que eu encaminhei, em nenhum momento me respondeu. Nem ele, nem o STF, nem o Tribunal de Justiça do Maranhão. Josias, em relação ao crivo que você me perguntou sobre o cuidado da segurança do ministro, a matéria que eu coloquei foi apenas congelando a imagem do vídeo que eu recebi dos veículos. Depois que aconteceu a operação comigo, porque o que eu acredito é que quando vieram aqui, foi só para pegar meus equipamentos. Eles não vieram atrás de documento. Foi uma busca e apreensão de 10 minutos. Foi muito rápido. Então, eles vieram só para pegar meus equipamentos eletrônicos. Só que na cabeça, eu acredito, do ministro, é que eu não iria divulgar o vídeo, porque o vídeo mostra a esposa dele e o filho. Eu coloquei esse vídeo só depois na minha rede social, com a imagem borrada da criança, por ser criança. E eu coloquei nas redes sociais ela descendo do veículo. Então, esse vídeo eu não havia divulgado. Eu só congelei a imagem do carro, tudinho, colocando comprovadamente o uso irregular do veículo. Só depois que deflagrou a operação que eu coloquei o vídeo. Então, eu acredito que, ao levar meus equipamentos, eles pensaram que eu não ia divulgar o vídeo porque ia ficar sem o vídeo. Só que eu havia guardado o vídeo na nuvem. E foi que eu divulguei logo depois. Luiz, bom dia, obrigado aqui pela presença. Luiz, ainda falando eu queria o desdobramento de uma outra operação também que seu nome foi envolvido. Em 2017 você chegou a ser preso na Operação Turing pela Polícia Federal, que estava analisando a suspeita de um grupo de comunicadores de extorsão de empresários, de servidores públicos para não divulgar na mídia informações sigilosas de operações policiais. Aquela decisão na época foi da Justiça Federal no Maranhão, né? Como é que foi o desdobramento disso e como é que você avalia aquilo à luz do que aconteceu agora? Leonardo, eu agradeço muito por essa pergunta, porque na época que aconteceu, agora em março deste ano, a primeira operação em relação a Flávio Dino, a imprensa todinha, para tentar, digamos assim, falar essa questão que aconteceu em 2017 com a denúncia de hoje, uma forma até de desmoralizar o meu trabalho, eu quero deixar claro, houve decreto de prisão em 2017 para mim, mas em momento algum eu fui preso. Por quê? Porque após eu ser levado para a Superintendência da Polícia Federal do Maranhão, eu prestei depoimento para o delegado, o próprio delegado, isso está documentado, o próprio delegado, após me ouvir, pediu o relaxamento da minha prisão. E o juiz deferiu. Depois que eu depus lá na Polícia Federal, eu fui liberado no mesmo dia. Eu não cheguei a ser preso, eu não fui para a cadeia. Eu não saí da minha casa algemado. E fique claro isso. E agora está acontecendo, este ano, o julgamento em relação a isso, que eu acredito muito que eu serei inocentado, porque os autos vão dizer isso. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque está ocorrendo o julgamento em relação a isso. Mas eu não fui, em momento algum eu extorqui ninguém. Isso aí é totalmente sem fundamento. Olha, Luiz Pablo, agradeço imensamente a sua gentileza de nos atender, trazer aqui a sua versão. Isso é extremamente importante, o All News é assim mesmo, a gente quer ouvir todos os lados. Muito obrigada pela sua participação, bom trabalho para você. Obrigado, eu quero agradecer pelo espaço, Fabíola, a todos vocês, Leonardo, e em especial Josias de Souza. Muito obrigado. Obrigada, até.
Estava falando aqui também com a assessoria do Flávio Dino, neste momento, a respeito da versão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre esse episódio, já que há essas acusações por parte do jornalista e há essa acusação dele também em relação ao abuso de poder por parte de Alexandre de Moraes. Bom, a assessoria de imprensa de Flávio Dino, em face dessa, segundo eles aqui a nota me diz o seguinte, em face dessa repetição de inverdades, informa que jamais houve uso irregular do veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. Um carro blindado foi cedido por solicitação da Secretaria de Segurança do STF, no âmbito de acordo de cooperação vigente com todos os tribunais do país. O ministro Flávio Dino, diz a nota, é alvo constante de agressões e ameaças, como é público e notório, e as investigações identificaram que até mesmo os veículos particulares do ministro e da sua família eram monitorados e seguidos. As pessoas que comandavam esse esquema não são jornalistas, exercem outras profissões. Fruto desse monitoramento, chegaram a levantar informações sobre os seguranças do ministro, nomes, quantidades, o que levou a um redesenho da equipe de segurança do ministro Flávio Dino. A nota enviada aqui por Flávio Dino diz ainda: o trabalho dos investigadores também apontou o acesso ilegal por funcionário público a informações sigilosas de segurança que foram utilizadas em um monitoramento clandestino e ilegal. Foram produzidas clandestinamente imagens do ministro e da sua família, inclusive filhos que são crianças, abrangendo seus itinerários habituais e normais. A nota diz ainda que a investigação continua para determinar os motivos e os objetivos do monitoramento clandestino e ilegal que expôs a integridade física do ministro Flávio Dino e de sua família. E em face dos fatos, é o que diz a nota aqui enviada por Flávio Dino, em face dos fatos, o gabinete de Flávio Dino já solicitou providências adicionais de segurança para o ministro e para a sua família, também de natureza reservada. Então tá aí essa nota divulgada pelo ministro Flávio Dino em relação a essas acusações que o jornalista que a gente acabou de ouvir faz. Outra nota divulgada hoje também, na verdade ontem, diante das buscas e apreensões, foi a nota da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores e Revistas se manifestaram conjuntamente, manifestando profunda preocupação com a autorização da medida diante dos riscos à liberdade de expressão. Ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes que ameaçam a liberdade de imprensa, amparada pela Constituição de 1988. Casos de questionamentos a reportagens devem ser tratados dentro da lei que prevê direito de resposta e indenizações. A violação do sigilo do profissional e de suas fontes leva a intimidações contra a imprensa que não condizem com o Estado democrático de direito e o livre exercício do jornalismo. Então tá aí a nota da Abrege, dessas associações como um todo. Josias, quero te ouvir a respeito disso. A gente abriu inclusive com a opinião do Sakamoto, falando que é preciso investigar o caso, porque a liberdade de expressão não vale quando há compras, inclusive, de reportagens, que é uma suspeita. O que